Ô, Elô, mas a gente está falando do presidente Lula, ele voltando aqui para o Brasil, tem mais uma questão aí. Ele está levando 11 ministros junto com ele e tem uma possibilidade de conversa com o ministro novo, né? Que seria o Guilherme Boulos. Essa história saiu na Andréa Sadi, na Globo News, né? Ela contou que ele, que é deputado pelo PSOL hoje, o Guilherme Boulos, está cotado para a Secretaria-Geral da Presidência da República e ele iria para o lugar do Márcio Macedo. E o Márcio Macedo, ele iria para a presidência do IBAMA, se isso tudo rolar mesmo, mas o Boulos, ele já foi, obviamente, na imprensa, foi tentar confirmar essa história com o Boulos, e ele disse que, olha, eu não recebi nenhum convite formal, foi uma sondagem e tal. Mas é uma possibilidade, né? A história é para valer. O Boulos, óbvio, vai negar. A história é para valer. Vai negar, mas os dirigentes do pessoal não negam mais a essa altura. É para valer, né, Lu? Eu conversei não só com pessoas do PSOL, que têm versões diferentes, inclusive, a respeito disso, mas também com o Palácio do Planalto. E a única coisa em comum de todos os interlocutores, seja de um lado ou do outro, que eu ouvi o Boulos quer muito ir para o governo e o presidente Lula também. Então, até aí, estamos certos. Agora, para o Boulos ir, ele obviamente não vai poder se candidatar a deputado federal em 2026, porque ele não vai assumir um ministério agora para daqui a 9 meses se desincompatibilizar e ser candidato. Então, aí começam os problemas, porque para o PSOL, isso vai ser um problema sério, porque o Boulos é um carregador de votos importante para o partido não correr risco de não cumprir a cláusula de barreira, né? Tem muita gente no PSOL que acha que ele consegue mesmo sem o Boulos. Mas aí tem gente que coloca também o seguinte, o Boulos vai tomar uma decisão dessa, que no fim das contas vai ter um interesse pessoal e não partidário, então ele vai, de certa forma, focar na carreira política dele e não na construção do PSOL. Isso vai ser um estresse dentro do partido. Isso já tem gente que já não está gostando dessa conversa, vendo nisso um interesse muito pessoal e deixando o partido de lado. Então isso vai ser um estresse. Agora, aparentemente o Boulos quer, aparentemente o trabalho na Assembleia Legislativa não é o que ele imaginava, ele acha está sendo muito difícil fazer qualquer tipo de transformação consequente. Vocês sabem o Congresso como é que é, né? Eu falei Assembleia, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Congresso não é fácil, o domínio da extrema-direita é visível, então a luta lá dentro é bastante complicada e realmente é difícil ter uma marca, fazer uma diferença, e que, em princípio, ele acreditaria que no governo ele conseguiria fazer alguma diferença, né? Agora, é claro, a gente tem que olhar para isso, qual é o objetivo, né, final do Boulos. Ele com certeza está analisando a conjuntura e está apostando numa vitória do presidente Lula, porque senão ele não estaria assim tão interessado em ir para o governo. Ele está achando que Lula vai ganhar e que ele terá um lugar talvez até mais importante num segundo mandato do presidente Lula, porque vejam só o que aconteceu, e hoje uma pessoa estava me lembrando disso. O que aconteceu com o Rui Costa, né? O Rui Costa tinha eleição certa para o Senado. Ele seria eleito senador, ficaria 8 anos no Senado sem problema nenhum. Ele abriu mão de concorrer para ser ministro do Lula. E Lula não esquece isso e tem com ele uma dívida de gratidão. Por isso, talvez até que ele, apesar de ser o ministro mais criticado da esplanada dos ministérios por todos os outros, não tem nenhum risco de cair. Boulos, se abrir mão de ser deputado federal, que ele se elegeria tranquilamente, fácil. Também terá um compromisso do presidente Lula com ele para o próximo mandato. Nossa. E aí ele assumiu um ministério mais importante até do que a Secretaria-Geral da Muito boa essa avaliação da Elô, né, Chico? E acho que fortalece politicamente o Boulos também. Importantíssimo, né, para o Boulos. Seria o seu primeiro cargo no Executivo, né? Isso ajudaria na sua imagem. Seria muito mais
apareceria muito mais, né, em mídia, junto às ações do Lula, sabe? Agora o pessoal precisa dele, sim, em São Paulo. Sei lá, eu vejo quem tem com grande votação aqui. Vejo o Ivan Valente, a Luísa Erundina, não sei se é mais candidata. Érica Hilton. Érica Hilton e Ivan Valente. E Erundina, não sei, naturalmente não deve ser mais candidata a deputada. Então, o pessoal se ressentiria. Sentiria muito a falta da votação do Boulos, que seria, aí a gente está falando de uma votação de 1 milhão de votos, no mínimo. Levaria, puxaria, aumentaria significativamente a bancada do PSOL. Para o PSOL é um péssimo negócio, para o partido, mas para a trajetória política do Boulos é um ganho. Eu acho que ele não saiu bem no final da campanha de São Paulo, de imagem, perdeu politicamente, não só porque perdeu a eleição, mas a imagem dele, ele saiu desgastado pelos erros coletivos da campanha. Então, isso seria assim, um ganho gigante para o Boulos, politicamente, para o seu futuro, para a futura candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nessa eleição, Chico, apesar de todo o apoio do PT, né, que estava junto nessa campanha com o Boulos, ele teve o mesmo número de votos que ele teve na eleição anterior. Sim. Então ele não saiu maior dessa campanha, né? Sim. Então não foi uma experiência exatamente positiva para ele. Agora, o Boulos tem uma perspectiva, né? Ele quer ser o quê? Ele quer ser o herdeiro político do Lula. Não é outro motivo. O Boulos tem o olho voltado para a presidência da República. Sim, então, essa trajetória dentro da Câmara talvez não seja o que vai dar a ele. Ele quer tornar real, concreta, aquela imagem que a gente viu, vocês vão se lembrar, do Lula no dia que ele foi preso. No palanque, ele levantou a mão de quem? Do Boulos e da Manuela Dávila, né? Naquele dia. Exatamente. Então, ele quer levar isso para a realidade, ele quer ser de fato. A Manuela saiu da política, tamanha perseguição que sofreu, o que é uma perda lastimável, porque é uma pessoa inteligente, articulada, preparada, com trajetória política, desde a juventude. Só mostra o país, o lixo que é o machismo brasileiro. Mas o Boulos também estava lá, Lula levantou a mão dele. Então, ele tem essa perspectiva. Eu acho que isso é inegável, né? Quem também era do PSOL de São Paulo, né, que se elegeu e foi para o ministério, foi a Sônia Guajajara também, né? Sim, no passado, enfim, sim. foi assumir um ministério bem simbólico na época. O Rodrigo Viana, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, estava soprando aqui que o Ivan Valente e a Luísa Erundina não devem ser candidatos. Pois é. Então, duas. Aquilo que a gente mais necessidade ainda do nome do Boulos. Então, vai ser um drama dentro do pessoal. Mas o Boulos repetiria o Lula até nessa questão. O Lula nunca teve muito saco para o parlamento. O Lula foi deputado federal, constituinte, no que deu na Constituição de 88. Teve um grande papel ali ao lado de Ulisses, Mário Covas e outros líderes, para citar só a bancada de São Paulo, mas nunca teve saco para aquele cafezinho interminável do Congresso, para aquele jogo de varejo, que tem que conversar com um com o outro e redigir um projeto e tentar emplacar. Nisso ele é muito parecido também, assim, de perfil com o Lula. Elô, eu queria aproveitar aqui para trazer uma outra história. É uma apuração que saiu na Folha de São Paulo a respeito do José Dirceu. E segundo a apuração da Folha, eu vou trazer os detalhes sobre essa história aqui. O Dirceu era um dos alvos de assassinato do plano Punhal Verde Amarelo. A Folha está dizendo aqui, o César Feitosa, o repórter que assina a reportagem, que o Dirceu ele era o Juca naquela lista de codinomes que foram usados pelos golpistas nesse plano de assassinato no plano. Então, acho que o pessoal se lembra dessa história, né? O Jeca era o codinome utilizado para o presidente Lula, o Geraldo Alckmin, o vice, era chamado de Joca. Então, tinham também outros ministros que estavam dentro desse alvo, né, de plano de assassinato, o Alexandre de Moraes.
é com base nas investigações da Polícia Federal que vem essa apuração da Folha de São Paulo. Mas como é que é essa história, Lô? Porque já tinha sido ventilado isso antes, é isso mesmo? Olha só, eu não sei se é isso mesmo, mas eu vou te dizer o seguinte, eu não consigo acreditar que seja, porque assim, o Zé Dirceu, ele não estava próximo do grupo que ia fazer a transição, ele não estava próximo do presidente Lula, ele não era visto como uma pessoa que assumia algum ministério, e se você olhar o trabalho da Polícia Federal e da PGR, o nome dele não aparece em nenhum momento como um dos investigados da ABIN, a ABIN do Alexandre Ramagem. Então eu acho muito esquisita essa história, não consigo acreditar que o tal do Juca fosse o Zé Dirceu. Eu acho que tem alguma coisa estranha nisso aí, meu instinto me diz que tem algo estranho. E a falta do nome dele, a ausência do nome dele entre os alvos da ABIN paralela me levam a crer que pode haver algum engano aí, algum tipo de, sei lá, um balão de ensaio, uma notícia que não é bem uma notícia, não tem nenhuma pessoa, né, assumindo essa informação, a matéria toda feita com fontes que teriam dito o quê, então não sei, eu fiquei com o pé atrás com essa notícia aí, viu? Apesar do ódio que a direita, a extrema-direita tem ao nome do Zé Dirceu, também não vi, porque ele não aparece na trama golpista hora nenhuma, ele não está como alvo de ABIN de nada, né? Mas eu acho que Juca, só o nosso Juca Kfouri mesmo, que é o grande Juca desse país, viu? Maravilhoso. Elô, eu vou... ódio eles têm do Flávio Dino também, nem por isso verdade. O Juca é o Flávio Dino, então não sei. Foi levantado, né? Também foi ventilado isso à época, né? Porque quem seria o Juca? Eu lembro que a gente comentou aqui, muita gente, né, na imprensa se falava, quem seria o Juca? Então, de fato, o Flávio Dino Gabi, na época foi falado. Até segunda ordem, o Juca é o meu irmão, que mora aqui em Brasília, que me acolheu por quase um ano na casa dele quando eu cheguei aqui nessa cidade, entendeu? É outro grande Juca. Esse é um grande Juca. O Rogério Jordão, né, da nossa equipe aqui, até pediu ao ChatGPT para fazer um sertanejo com Joca... Juca e Jeca, porque Jeca e Juca. É um modão sertanejo isso, né? Joca, Jeca e Juca. No que lembra da tristeza do Jeca e outros clássicos da canção caipira brasileira. Bom demais. Elô, obrigada por hoje. Bom demais estar com você de volta, querido. Um beijão. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Boa noite, querido. Ainda esse assunto aqui, vou chamar o Rodrigo Viana para a mesa. Lá vou. Para ver se ele quer entrar aqui no nosso... Pô, claro que eu quero, o Gabi. Juca, Jeca e Joca. Gabi voltando aí, né, ao nosso convívio. Agradecendo a nossa audiência, né, alta hoje a audiência, né? Bom demais voltar assim muito com bom, essa audiência, viu? Gostoso demais. A gente tava abraçada. Prestígio total no retorno. Isso. Pé quente, pé quente. O CL... Só de parente dela lá no Pernambuco, que ela avisou do programa. Tá mobilizada. Meu Deus do céu. Tá mobilizada, viu? Agora, Gabi, essa história de que não faz muito sentido realmente o Zé Dirceu tá nesse plano em que eles pretendiam eliminar, né? Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, até aí faz sentido político, apesar da barbárie que significa. Mas o Zé Dirceu, quem acompanha a política, sabe que não estava no núcleo central da campanha do Lula, longe disso, estava cuidando da vida, estava cuidando de se salvar juridicamente, né? Aliás, vamos dizer assim, nesse núcleo bem próximo ao presidente Lula, hoje ele não está tão próximo, né? Não está. Esses temas do governo. É um nome importante para a militância do PT, sem dúvida. Pode se eleger deputado federal no ano que vem, sem dúvida. Mas chama a atenção, por que será que os militares iriam colocar o Zé Dirceu? Agora, essa gente do bolsonarismo acreditava que o Partido Comunista da China inventou o vírus da Covid. Então eles acreditam em tudo. Qualquer coisa. Então o Zé Dirceu é um grande comunista aliado dos cubanos, sei lá de quem. Então precisa eliminar, porque senão o governo do Lula vai ficar muito forte. Bom, essa gente é capaz das coisas mais treslocadas, né? Como vocês disseram bem, é uma informação em off, não consta do relatório da Polícia Federal. Não é que a Polícia Federal atualizou e falou, não, descobrimos o
o Juca era o Zé Dirceu. Não, isso é uma apuração paralela de um jornalista que ouviu fontes, eu acredito. O jornalista deve ter ouvido gente que contou isso para ele, né? Agora, será que contou com algum intuito de desinformação? Também não sei. Qual que seria a vantagem de dizer que é o Zé Dirceu para despistar? Eu não sei se alivia para ninguém. Grande, não dá para imaginar uma conspiração bolsonarista, não, porque daí desvia a atenção do Lula, não, porque aí você soma mais um nome do PT aí. Então, chama atenção, né, de fato, e mostra, só para a gente lembrar, mesmo que não tenha o Zé Dirceu, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, já basta, né? Era uma conspiração. Porque faz muito mais sentido o Flávio Dino como alvo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faria muito mais sentido.